dando continuidade à nossa disciplina de tecnologia educacional, a gente vai começar o módulo 7, que fala sobre tecnologias assistivas na educação. Então, nossos objetivos desse módulo são compreender a tecnologia como facilitadora do trabalho do professor, né, na perspectiva da educação inclusiva, e conhecer alguns recursos que contribuem para a aprendizagem das pessoas com necessidades educacionais especiais. A gente vai trabalhar um pouquinho com o conceito de educação inclusiva e sobre as tecnologias assistivas aplicadas à educação. Então, o que são tecnologias assistivas? Se a gente lembrar lá do primeiro módulo, a gente falou que tecnologia é tudo aquilo que amplia uma ação humana, né? As tecnologias assistivas têm basicamente o mesmo conceito, que é ampliar as habilidades que as pessoas têm, só que agora aplicadas às pessoas com deficiência. Então, a ideia aí é de uma tecnologia que não apenas amplie as capacidades humanas, mas que possibilitem aí uma independência e uma inclusão das pessoas com deficiência nas atividades cotidianas. A segunda definição que aparece nessa tela diz que o objetivo das tecnologias assistivas é minorar os problemas funcionais encontrados pelos indivíduos com deficiência. Então, a possibilidade de, ao mesmo tempo que se amplia a capacidade dessa pessoa, você está diminuindo aí os problemas que ela enfrenta por conta das deficiências. Então, elas podem ser classificadas de acordo com as funções que desempenham. Então, a gente vai ter tecnologias assistivas que auxiliam, né, na prática da vida cotidiana, né, as ações como comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho. Você tem aí alguns exemplos. Uma pessoa que, por exemplo, não tem aquele controle de pinça muito definido nas mãos, ela consegue, com o apoio de um aparelho ali acoplado ao garfo, ela consegue se alimentar sozinha. Então, a ideia da tecnologia assistiva é essa, possibilitar que a pessoa consiga desempenhar aí atividades diárias, como pegar no telefone ou mesmo abotoar a sua própria roupa. Existem tecnologias assistivas que facilitam, né, auxiliam a comunicação. Então, para aquelas pessoas que têm alguma deficiência na fala ou não possuem uma escrita funcional que permita a comunicação, então ela fica prejudicada. Existem também as tecnologias assistivas que facilitam a comunicação, aumentam aí a capacidade das pessoas que não possuem fala ou uma escrita que permitem a comunicação, de se comunicarem com as outras pessoas. Então, alguns exemplos são as pranchas de comunicação, que são construídas com símbolos gráficos. A pessoa, ela não fala, não se comunica através da fala, não se comunica através da escrita, mas pode se comunicar com as outras pessoas por meio de símbolos. Então, é como se fosse uma pasta catálogo que a pessoa pode ir apontando ali para se comunicar. Existem pranchas de produção de voz, que aí ela produz, né, uma voz mecânica, artificial, e isso permite também a comunicação entre as pessoas com dificuldades na fala ou na escrita. E também existem outros recursos, como computadores e softwares específicos para permitir esse tipo de comunicação. Um outro tipo de tecnologia assistiva são os recursos de acessibilidade para utilizar o computador. Então, você tem um conjunto aí de softwares e de hardwares adaptados para pessoas com algum tipo de deficiência sensorial ou motora. Então, essa primeira figura mostra um equipamento que permite que a pessoa consiga utilizar o teclado de um computador. É um teclado comum com algumas adaptações, então seria uma tecnologia assistiva voltada para a acessibilidade do computador. Existem pessoas que são cegas, né, então não possuindo a visão, elas mesmo assim conseguem utilizar o computador, porque existem alguns softwares que fazem a tradução aí do que está sendo escrito para uma linguagem sonora, e aí por meio dos sons eles conseguem ir encontrando os comandos que precisam utilizar no computador. Um outro tipo de tecnologia assistiva são sistemas de controle do ambiente e projetos arquitetônicos de acessibilidade. Esse é um tema bastante comum na nossa sociedade hoje. A
são justamente as adaptações feitas nos prédios, também nas calçadas, que permitem aí a locomoção das pessoas com deficiência física, né? Então você permite que elas tenham acesso aos edifícios, aos espaços públicos também. Um outro tipo de tecnologia assistiva seriam as órteses e as próteses, que facilitam aí a locomoção ou algum movimento, né? São peças artificiais que acabam substituindo alguma parte do corpo que está ausente ou com algum problema de movimento. São as próteses que a gente está acostumado a ver. Existem tecnologias assistivas que auxiliam na adequação postural, então muitas vezes o aluno vai para a escola e ele tem alguma dificuldade aí motora e é preciso que se encontre aí um melhor jeito dele assistir às aulas, e existem então alguns equipamentos que possibilitam essa adequação postural. Por que o educador precisa conhecer as tecnologias assistivas? A maioria dos cursos de licenciatura tem lá a disciplina de educação inclusiva, então vocês devem estar estudando um pouquinho sobre esse assunto. Mas é importante lembrar que desde a Declaração de Salamanca, em 1994, é colocado que todas as escolas precisam se ajustar para receber todas as crianças, independentes da sua condição física, da sua condição social, linguística ou qualquer outra diferença. Então, desde essa declaração da Unesco em 94, as crianças com deficiência elas também são incluídas dentro das escolas regulares e é preciso que as escolas estejam prontas para recebê-las, né? A ideia é que não é a criança que precisa se ajustar à escola, mas a escola se ajusta para receber essas crianças. Então, o que seriam as tecnologias assistivas aplicadas à educação? São justamente essas tecnologias que eu acabei de apresentar, né? Tecnologias que permitem adaptações ambientais, então dentro do espaço da escola, do prédio escolar, adaptações com relação à postura, que permitam que o aluno tenha aí uma postura confortável para também assistir às aulas como todas as outras crianças, tecnologias que garantam o processo de ensino-aprendizagem, então que permitam que esse aluno também aprenda, né? Os alunos que têm deficiência, eles não vão para a escola só para irem, eles vão também para aprenderem. É possível que as tecnologias facilitem esse processo também. Tecnologias que criam aí recursos alternativos para a comunicação oral, então as pranchas lá de comunicação que eu apresentei são um exemplo disso, e tecnologias que também facilitem aí no desempenho das atividades diárias e da vida prática. Então, para dar alguns exemplos, a tecnologia assistiva aplicada na educação pode ser desde uma fita crepe que você cola numa folha para que ela não se movimente e permite que o aluno possa escrever, até recursos como uma adaptação para pegar uma tesoura, um engrossador de lápis para aqueles que não têm a pinça muito bem definida, né, o movimento de pinça. Então, são pequenas adaptações que podem ser feitas para que o aluno consiga desempenhar as funções e as atividades escolares. Até aquelas mais complexas, como um computador na sala de aula, que permita que o aluno consiga, aquele, por exemplo, que não consegue escrever com lápis, mas de repente consegue digitar. Então, existem vários recursos que podem ser utilizados na educação, possibilitando aí um melhor aprendizado dos alunos. Para saber um pouquinho mais sobre esse tema, então não deixa de ler os textos, assistir os vídeos que foram indicados para esse módulo e realizar as atividades. Essas são as referências que são utilizadas para esse módulo e eu espero que vocês aproveitem bem esses conteúdos.